Companhia Star Trek apresenta... Dr. McCoy salva a tripulação em tempo de nudez. Então vamos lá, Star Trek, versão clássica, primeira temporada, episódio 4. Você pode procurar lá, que vai ter lá, por isso que é TOS, é The Original Series. Ele significa o seguinte, ó, dá uma olhadinha aqui, o nome do episódio chama The Naked Time, ou Tempo de Nudez. E aí, foi em 1966, olha, veja, o que a gente viu agora foi de 87, ou seja, 21 anos depois, fizeram um outro episódio com coisas muito parecidas. E, inclusive comentaram sobre esse dia. Como a gente viu lá no Next Generation, na nova geração, eles falaram que aquela doença já tinha sido documentada pelo Dr. McCoy. E foi documentada por conta desse episódio aqui. Então vamos falar desse episódio agora. Veja, a direção foi do Mark Daniels. E o roteiro, olha quem era o roteirista. Gene Roddenberry e olha o cara, John D.F. Black. O John Black tá aqui também. Então, ele criou esse roteiro originalmente e depois ele criou também o roteiro da Hora Nua. Beleza, vamos lá. A doença ainda era desconhecida da Federação, beleza? A tripulação sem filtros morais. Iguaizinho. O tema é parecido, muito parecido. E você vai ver que tem muita coisa igual. Então, tempo de nudez. O que acontece aqui? Né? Eles estão investigando um planeta perto de colapsar. Veja, olha a diferença. Olha a semelhança, né? Aqui na versão clássica, eles estão investigando um planeta que está perto de colapsar. Lá na Next Generation, eles estão vendo uma estrela que está perto de colapsar. É interessante isso, né? Ó, eles encontraram também pessoas congeladas. Olha que interessante. Nesse aqui eles colocaram manequins, né? Lá eles usaram atores reais, né? Mas beleza, aqui, beleza. Olha a diferença. Nesse caso, eles já sabiam que eles estavam sem nenhum tipo de contato com a base. Eles, preocupados com uma certa precaução, eles resolveram fazer o quê? Vou lá, mas eu vou uniformizado, né? Com proteção, porque vai que tá contaminado o negócio, né? Não vou vacilar, né? Já no Next Generation não estavam nem aí, eles foram sem uniforme, sem nada, um negócio muito doido, beleza. Aí vamos ver o que aconteceu, ó, todos estavam congelados, encontraram um homem vestido no chuveiro. Pô, como assim, né? Tá todo mundo louco. Não conseguiram evitar a contaminação. Eles não evitaram a contaminação porque esse rapaz aqui, o Joe, né? O Joe, ele tava no grupo avançado junto com o Spock e ele realmente foi infectado, porque ele tirou uma vez lá aquela roupa de proteção e acabou sendo contaminado. Muito bem. Então ele foi o primeiro contaminado, mas ele ficou agressivo, ou seja, é muito parecido realmente com a questão de embriaguez, né? Algumas pessoas quando ficam embriagadas, elas ficam deprimidas. Outras pessoas quando ficam embriagadas, elas ficam agressivas. Outras ficam alegres demais. Outras ficam tristes demais. Enfim, aqui nesse caso o Joe ficou agressivo, ficou realmente agressivo e teve problema. Discutiu, ele começou a discutir sobre o avanço tecnológico, o avanço do homem ao espaço. Aquele negócio, ele começou a falar, por quê? Essa agressão primeiro começou com uma depressão, ele começou a falar, a gente tá muito longe, não era pra gente ir tão longe, né? A gente só tá vendo tragédia, o povo tá morrendo com coisas que eles não morreriam se estivesse na Terra. Coisas que podem acontecer quando você viaja para um espaço desconhecido, né? E aí, beleza, mas essa é uma discussão dele lá, e ele começou a ficar muito agressivo e teve uma treta dentro da sala de recreação lá que acabou levando ele para a enfermaria. E lá na enfermaria ele acabou falecendo. Só que o interessante é que é o seguinte, ele faleceu, mas não por conta dos ferimentos. Ele faleceu porque ele desistiu, cara. Parecia que ele não tinha vontade de viver. Isso aí foi muito estranho, cara, muito estranho. Mas beleza, é uma coisa que, já que pode evoluir para esse nível, então tem que tomar cuidado, tem que resolver encontrar a cura logo. Então, Sr. Spock, que é o vulcano, e a gente descobriu mais uma característica dos vulcanos. Por exemplo, a gente sabe que o pulso dele é 242 não sei o que. Não sei se isso é em libras, em qual que é, o que ele fala aqui, mas é 242, depois eu vou pesquisar isso de novo. O sangue dele é verde, beleza? A pressão sanguínea quase não existe. E ele é meio humano e ele é meio vulcano. Isso a gente já sabia, né? O Sr. Spock então tem uma pressão 242, o sangue verde, pressão sanguínea quase inexistente. E ele é meio vulcano, meio humano. Isso, né? Como já era sabido já de outras horas, mas aqui, como a gente tá falando, tá mostrando características da série como um todo, é legal trazer essa característica também do vulcano Spock. O Hikaru Sulu, que é o grande navegador lá, né? Que depois ele se torna capitão da nave estelar
Excelsior, né? Isso a gente falou no último filme que a gente viu, né? Sobre o último filme que a gente viu, que é A Volta pra Casa. Mas antes, ele contaminado, ele começa, né? Ele abandona a ponte pra ficar, né, treinando esgrima no meio do corredor. Ele é um esgrimista de florete aí, né? E aí, ó, ele, depois de infectado, ele abandonou a ponte pra praticar esgrima nos corredores. E aí começou a fazer uma loucura toda lá, ele entrou na ponte com essa infecção aí e começou, o cara tava muito doido, tava realmente complicado, ele precisava ser contido. Aqui nós temos mais um cara, que é o Thomas Kevin Riley, ou Riley, né? Thomas Kevin Riley, ele vem aqui, ele começa a criar, ele foi também infectado, ele foi infectado inclusive tentando salvar lá o Joe, lá na sala de recreação. Ele foi infectado. Aqui, o que ele fez? Ó, ele foi infectado tentar salvar o Joe. Aí, beleza. Ele foi depois pra enfermaria. Acabou infectando a enfermeira Chapel. Aí, beleza. Veja que aqui, nesse episódio, e no episódio da Hora Nua lá, toda vez que alguém era infectado, a câmera mostrava a pessoa sendo infectada, tipo, encostava na outra pessoa assim. Aí você escutava... Você fala, opa! Quando você escutava o barulho... Você sabia que alguém foi infectado. E aí toda hora você via isso nesse episódio. Um cuidado de efeito sonoro que é importante para contar a história. Ele foi então para engenharia e assumiu o controle da nave. Olha só se não tem uma similaridade com o roteiro, né? Já mais novo lá do Next Generation. Lá, quem foi para engenharia e assumiu o controle da nave foi o Wesley Crusher. Aqui foi o Thomas Riley, entendeu? E aí ele assumiu, e aí ele ficou lá. E nessa ele teve, aí deu problema pra todo mundo. Ficou todo mundo querendo entrar lá na engenharia e expulsar ele. Aí quem conseguiu expulsar ele foi o engenheiro Scott. O engenheiro Scott conseguiu fazer com que ele saísse, mas, né, antes dele sair, ele desligou todos os motores. E do mesmo jeito que o Wesley Crusher também tinha feito isso, e foi difícil, eles tinham que ganhar tempo para sair do problema que eles estavam tendo. Veja, lá no Next Generation, o problema é que a explosão da supernova ia acontecer e o impacto ia arrebentar tudo. Então eles precisavam correr para não receber o impacto. Aqui eles estavam caindo, como os motores estavam desligados, eles estavam caindo em direção ao planeta, estavam saindo da órbita, estavam caindo em acelerado lá em direção ao planeta. Então eles tinham que voltar. Aí se liga o que acontece. A nave segue caindo no planeta, aí beleza, a enfermeira Chapel ficou infectada e ela revela, né, como a gente diz, normalmente quando você está muito embriagado, ou você está muito triste, ou está muito feliz, ou está deprimido, ou está muito contente, enfim, você acaba falando muitas coisas e você solta algumas coisas que você não falaria se você tivesse sóbrio. Aqui ela disse o seguinte, ela demonstrou que estava apaixonada pelo Spock, então beleza, e ela contaminou o Spock. Nessa hora que ela encosta no Spock, você escuta o som, esse som era um som característico que a gente estava ouvindo tanto nesse episódio, quanto no episódio da A Hora Nua do Picard, onde a gente via que toda vez que alguém era infectado tinha esse mesmo barulho. E aí aqui você viu que o Spock ficou infectado também pela enfermeira Christine Chapel, beleza? Aí tem o Leonard McCoy, ele conseguiu ficar livre, ele não foi infectado, e ele conseguiu isolar o vírus, ele criou a vacina. Né? Ele foi realmente responsável. Assim, veja, nos dois episódios, tanto da clássica quanto do Next Generation, quem salvou foi a vacina criada pelo médico-chefe. Beleza? Então tá aqui, ó. Descobriu que a doença passa pela transpiração, pelo contato. Então, ou seja, pela transpiração e tem um efeito de embriaguez. É isso que ele descobriu e aí ele conseguiu resolver. Aí tem o engenheiro Scott. Engenheiro Scott, então, ele também não foi infectado, ele ficou o tempo todo ali tentando entrar na engenharia, conseguiu escapar, tentou entrar na engenharia para retirar o Riley de lá e conseguiu. Ele precisa reassumir o controle da nave, senão vai ser um problema, senão o motor de dobra não liga, e aí tem um problema. Só que o problema é o seguinte, ele entrou, e quando ele entrou, aí ele viu que eles precisam ganhar tempo, porque o motor estava desligado, precisa aquecer os motores. Veja que a problemática do roteiro, ela é similar, ela é igual ao que a gente acabou de ouvir. Então veja, a gente acabou de falar de um episódio que aconteceu 20 anos depois, que criaram a mesma história, só que agora com a nave Enterprise D, que é do Capitão Picard, e falando a mesma coisa. Só que aí, então, quem estava na engenharia era o Wesley Crusher, que era o estagiário, e aqui quem estava na engenharia era o Riley, beleza? Eles tiveram um problema também lá de tempo, que eles precisavam fugir porque a supernova ia explodir e ia detonar a nave toda. Aqui eles também têm que fugir, tá com problema de tempo,
porque eles estão caindo no planeta e eles precisam voltar para ter o motor de dobra funcionando, e para isso eles tinham que fazer alguma coisa. Agora o bicho pega. Aqui ainda tem a Janice Rand. Olha a governança da Janice Rand. Ela é muito importante na primeira temporada da série clássica. Ela aparece várias vezes. Ela mostra realmente que, né, que ela precisava... Aqui mostra o seguinte, né? Nessa época, em 1966, a mulher tinha pouca visibilidade no mercado, né? E aí ou ela era governança ou ela era telefonista, sabe? Ela era organizadora das coisas. Não era técnica, não era prática, ela não podia ser engenheira, tal. Então tinha um monte de restrição. Hoje ainda tem um pouco, mas na época ela tinha muito mais. E aqui ela tá aqui, ela também não foi infectada, mas ela foi assediada várias vezes até chegar na nave, e ela conseguiu, por exemplo, como todo mundo que estava na navegação, quem estava no leme tinha sido infectado e estava tudo doidão, ela foi lá, conseguiu assumir o leme e salvou, aí também foi embora. Agora tem o Capitão Picard, né? Agora tem o Capitão Kirk. O Capitão Kirk também infectado, né? Ele tá com esse ombro rasgado aqui porque o Leonard McCoy já tinha descoberto a cura. Assim que o Kirk chega na ponte, o Leonard McCoy, o doutor, né? Rasga ali o ombro dele para poder aplicar. Veja, nessa época ele precisava rasgar, né? Você sabe, se você tá assistindo as séries, você vê que tudo que está sendo aplicado hoje em dia, ele aplica por cima da roupa. Mas na época tinha que rasgar para chegar na pele. Beleza? Ele perdeu o controle da nave para o Sr. Hiller, como a gente falou, que estava infectado. O Riley ficou lá na engenharia, mas depois ele conseguiu recuperar. Ele foi lá, retomou o controle e também foi infectado. Aí tem o Spock, cara. Essa história aqui do Spock é muito interessante. O Spock, ele começou a delirar, porque ele também foi infectado. E aí ele começou a delirar, a falar, a pensar na mãe dele. Lembra? Ele é meio humano e meio vulcano. A mãe dele é terráquea, humana, e o pai dele é o Sarek, que é vulcano. Né? A mãe dele é Amanda, terráquea, né? Humana. Então o que acontece? Aí ele fala assim, ó, tá ali, ó. Ao ser infectado, o seu lado emocional ficou muito aparente. Que ele sempre guarda aquilo pra ele, né? Ele fez lá os seus mandamentos vulcano para guardar seus sentimentos, mas depois com esse vírus aí que tá embriagando todo mundo, que tá deixando o pessoal falar o que quer, ele aí ficou delirando sobre nunca ter dito pra mãe dele que amava, cara. Então ele falou, como eu nunca falei pra ela, como é que pode, tal, mas relaxa, relaxa, segue o jogo. Aí ele conseguiu, só que ainda assim, mesmo doido, ele conseguiu pensar numa mistura entre matéria e antimatéria que pudesse fazer a Enterprise ganhar tempo. Mó viagem aqui, cara. Agora os caras viajaram numa boa aqui, viu? Acho que eles pegaram um pouquinho de história que eles estavam tendo de ciência da época e misturaram tudo. O que eles fizeram aqui? Essa parte é a parte que eles voltam no tempo, cara. Eles conseguem voltar no tempo aqui, cara. Aqui eles não usam outra fórmula, eles voltam no tempo. Se liga nisso. Aqui eles mostram um relógio bem esquisitão dos anos 60, mas que esse relógio ele volta no tempo. E aí, depois que eles usaram lá uma mistura de não sei o que, eles falaram uma baboseira X lá, mas conseguiram voltar no tempo. O mais interessante é que é o seguinte, eles voltaram então, encontraram uma dobra temporal e com isso fizeram voltar 72 horas no tempo. Ou seja, eles voltaram no tempo e aí, apesar deles, eles conseguiram sair do planeta e voltaram no tempo. Então eles até pensaram, poxa, agora a gente tem mais 3 dias para viver? Mas é melhor tomar cuidado, né? Porque eu não quero viver esses 3 dias de novo. Eles falaram o seguinte, quem sabe um dia a gente não consegue voltar 1 mês, 1 ano, 10 anos, 3.000 anos, enfim. Eles podem, né? Podem voltar no tempo, ir para algum lugar. E realmente, essa é a primeira vez que a nave Enterprise viaja no tempo, né? Meio que no chute, né? No teste, na correria, né? No experimento, acabou fazendo eles voltarem no tempo. Mas aí eles guardaram isso e foram, claro, depois eles usaram outras técnicas para voltar no tempo, né? Que a gente falou, inclusive, no filme A Procura de Spock e também ali A Volta para Casa, eles voltam no tempo, né? Então tem isso aí. E aqui para fechar esse dia de hoje, eu tenho que falar que, esses 2 últimos episódios que a gente comentou, tem o dedo e tem a mente desse cara que é o John D.F. Black, que ele foi o roteirista que tá tanto no episódio A Hora Nua do Next Generation, da nova geração, quanto Tempo de Nudez aqui da versão clássica. Então, ele realmente é um roteirista renomado, nasceu em 32, morreu em 2018, né? Ele começou em 1957 fazendo roteiros para
para cinema, mas basicamente para seriado, muito. E ele parou de fazer justamente em 1987. Logo depois que ele fez o roteiro da Nova Geração, ele se aposentou. Aí não fez mais nada depois dali e passou a vida tranquilo. Mas aqui, claro, né, a obra dele tem que ser lembrada, sim, né? Muito bem. Então hoje a gente falou de muita coisa velha. Temos que falar de coisa velha, porque estamos falando de Star Trek. Star Trek é uma série de mais de 50 anos, né? Nasceu nos anos 60, a gente está falando agora de 2025 e continuamos falando dele o tempo todo. Então, basicamente é isso. A gente então aqui está encerrando. A Academia Star Trek apresentou Dr. McCoy salva a tripulação em tempo de nudez. Até a próxima.